Ah, mas a minha mãe dá mais coisa pro meu irmão do que pra mim. Meu pai ajuda mais a minha irmã do que a mim. Quem aí se acha o filho não preferido? Me conta aqui. Então, gente, postei nos stories, né, esses dias sobre isso e muita gente se viu nessa situação. Então, o que acontece por trás de pais que não ajudam os filhos? Existem duas dinâmicas que na verdade estão meio relacionadas, que é uma, os pais ajudam mais os filhos que precisam mais, né? Se eles te ajudam menos, gente, tu tem mais força para ir para a vida, porque os filhos eles vão atrás do que os pais não dão. Então, quando os pais não dão algo, é porque eles vê força naquele filho, para o filho ir com as próprias pernas, né? Conquistar com as próprias pernas. Essa é uma dinâmica, tá? E outra dinâmica é o filho que se mostra grande, que se mostra que não precisa dos pais. Ele até pode falar, tu dá mais pro meu irmão do que pra mim, mas de uma postura de arrogante. Internamente, na postura do dia a dia, não é uma postura de eu preciso de vocês. Então, se esse filho é tão grande, para que ele vai precisar de ajuda? Então, os pais não ajudam devido à arrogância, porque esse filho está maior que os pais, né? Então, não adianta falar que quer ajuda, mas internamente ter todo aquele julgamento, inferiorizar os pais, mostrar que dá conta de tudo e de todos e tá nessa postura de grandeza. Então, se tu tá maior que os teus pais, eles não vão te ajudar. Por quê? Tu não precisa deles. E aí não tem aquele espaço interno do precisar, né? É preciso precisar. Aí eles podem te ver como pequeno e aí, quem sabe, te ajudar um pouco mais, tá? Claro, né, gente? Isso quando o filho precisa de fato. A ideia é que o filho não incomode os pais. Quanto menos os pais, né, não ajudam, melhor é. Mas, né, só para mostrar dinâmicas que acontecem entre irmãos, que eu sei que tem muita gente que se dói um pouco com isso, né? Então é importante explicar as dinâmicas que acontecem por trás de situações. E é isso, minha gente, tá? Queria esclarecer isso. Compartilha aí com quem precisa, com irmãos, com pessoas que se sentem não vistas, às vezes pelos pais, né? Ou ciúme de um irmão. Enfim, e me conta aqui se tu já passou por uma situação assim, como que tu se sente, se tu era a pessoa que teus pais ajudavam mais ou as que ajudavam menos. Eu, particularmente, fui a filha que recebia menos. Já briguei bastante por conta disso, me sentia super injustiçada, já cobrei da minha mãe, já cobrei do meu pai, mas graças a Deus, gente, eu nunca deixei isso refletir na minha relação com a minha irmã, que é o que muitas vezes acontece entre os irmãos, uma competição, né? E acaba acontecendo uma desordem da ordem, né? Entre os irmãos, e aí acaba gerando ainda mais conflito por falta da ordem dos irmãos, tá? Então eu, por exemplo, tenho uma relação ótima com a minha irmã e nunca projetei nela essa falta que os meus pais não davam para ela e não para mim. Eu cobrava dos meus pais, então graças a Deus comigo eu nunca não tive problema com a minha irmã por conta disso, mas eu vejo que é muito comum, né? Porque acaba gerando uma competitividade entre os irmãos ou pela atenção dos. E até é por isso que acontecem muitos problemas de herança. Herança não sai, tá travada há anos por conta de quê? Porque os irmãos estão fora da ordem, porque aquele dinheiro deixado, os bens deixados, muitas vezes representa o amor dos pais. Então, assim, como que o fulano vai ter tanto e eu tanto? Eu quero mais, porque aquilo é como se fosse o amor dos pais, né? Já fiz constelações lindas em relação a isso. Né? Herança que não tá saindo, gente, é desordem entre irmãos, tá? Isso aí dá pra constelar também. Então, tá? O dinheiro, muitas vezes, essa ajuda, muitas vezes, né? Muitas vezes é vista como ama mais e ama menos. E não é isso que acontece, tá? Então vamos desconstruir isso aí pra ficar com mais leveza aí, né? E seguir a sua vida com a tua força. Enfim, beijo, tchau, tchau.